Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, é um prazer estar com você aqui. Te convido a ficar até o final do vídeo, a conhecer o canal, ver os outros vídeos que temos aqui. Nossa proposta é fazer devocionais todos os dias e meditar nas Escrituras é uma boa recomendação de bem-aventurança, de felicidade. Isso é o que o salmista diz. Ele diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Então, estamos meditando, lendo aqui o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, e hoje vamos ler os dois últimos versículos do capítulo 15, versículos 26 e 27, que diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus está numa conversa aqui com os seus discípulos, a gente já está falando sobre isso desde o capítulo 14. Jesus está preparando o coração dos seus discípulos para despedida, porque ele vai viver o martírio, né, do Calvário, ele vai viver o sacrifício em nosso favor, e depois de 3 anos, né, vivendo com os discípulos, certamente os discípulos sofreriam muito. E Jesus agora faz uma promessa do Consolador, do Espírito Santo. Já sabemos que Deus é triuno, ele se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. As 3 personalidades de Deus formam uma só pessoa. Ele é único, sendo o Criador, sendo o Filho e sendo o Espírito Santo. Na nossa concepção é difícil compreender isso, porque a nossa concepção de consciência não alcança a grandeza desse mistério. Mas o fato é que a revelação bíblica nos fala sobre isso, de Deus ser ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, e se manifestar em 3 formas distintas. E agora Jesus, né, o Filho, que esteve aqui encarnado conosco, que viveu como homem conosco, ele vai ser assunto ao céu, ou seja, ele vai retornar ao céu, e agora aqueles discípulos estão sentindo um vazio na expectativa de agora não verem mais o Senhor, o seu amigo Jesus. E Jesus deixa como conforto a eles essa promessa: o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. É o mesmo Deus Criador, é o mesmo Deus Jesus, só que numa forma agora diferente. Ele habitaria dentro de nós. E a promessa de Jesus é que esse Espírito testificaria, ou seja, confirmaria quem era Jesus, sua divindade, e não somente isso, porque o Espírito Santo tem tantas outras funções. O Espírito Santo vem habitar naqueles que creem em Jesus, naqueles que confessam o nome de Jesus, naqueles que reconhecem sua necessidade de ser perdoado da sua natureza pecaminosa, que daquelas pessoas que entendem que necessitam de uma transformação para ser agora uma nova criatura, criados à imagem de Cristo, o Filho de Deus, de pessoas que entendem que necessitam crer e confessar o Senhor para receber a salvação. E a salvação é essa. A Bíblia também diz que te conheçam a ti como o único suficiente Salvador, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Falando sobre Deus. Então, eu entendo que a salvação é voltar a ter uma comunhão com Deus, o Criador. É voltar a ter uma comunhão com aquele que te fez. Você já experimentou isso? E olha só o processo para isso, porque o homem separou-se de Deus no pecado. E agora Jesus vem cumprir a existência humana
na forma de um homem, de uma forma perfeita, foi sacrificado por nós para que nós voltássemos a ter essa intimidade, esse acesso a Deus. Então não somos mais inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus, temos direito à herança espiritual, e essa herança espiritual é esse novo ser, essas novas obras, essa obra que glorifica o Senhor, e o Espírito Santo, além de testificar que Jesus é o Salvador, porque nós só temos acesso a Deus Pai, só voltamos à comunhão Deus Pai através de Jesus, o Filho. E agora o Espírito Santo vem, porque nós, seres humanos, numa natureza pecaminosa, não temos a capacidade de agradar a Deus. Então o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Até então, isso não acontecia. O Espírito Santo, como sabemos, visitava algumas classes de pessoas, profetas, sacerdotes e reis. E agora o Espírito Santo ele está acessível a toda e qualquer pessoa que crê em Jesus, que confessa a Ele como seu Salvador. E o Espírito Santo vem habitar em nós para nos capacitar. Ele é chamado de o Consolador. Consolador é o ajudador. Deus dentro de nós, ele vem unir-se ao nosso espírito e nos capacitar a viver uma vida agradável a Deus, a viver uma vida manifestando as boas obras para as quais nós fomos criados para exercer. O Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas, ele nos revela a verdade, ele nos traz a revelação de Deus e da sua vontade. O Espírito Santo nos fortalece na nossa fraqueza. O Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais. O Espírito Santo abre os nossos ouvidos espirituais. O Espírito Santo nos torna sensíveis às coisas espirituais. O Espírito Santo, em outras palavras, nos distancia um pouco desse mundo, né, que é pecaminoso, e nos coloca diante de Deus, num reino espiritual. Nós agora fazemos parte desse reino espiritual e nós somente o sentimos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também, ele nos habilita com dons espirituais para fazermos a obra de Deus aqui na terra. Veja bem, tem dois tipos de obra, tem a obra humana e tem a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Deus, o Espírito também nos faz compreender dentro das Escrituras qual é a obra de Deus. Olha para Jesus e você vê tudo que Jesus fez, o Espírito Santo nos habilita para fazer as mesmas obras que ele fez. E ele mesmo, Jesus, testificou sobre isso quando disse: "E vós fareis obras maiores ainda, porque eu vou para o Pai." Então o Espírito Santo, ou seja, Deus dentro de nós, à medida que nós damos espaço, damos ouvido, permitimos que ele haja dentro de nós, ele nos capacita a fazermos toda a boa obra de Deus. O Espírito Santo é tudo o que precisamos. O Espírito Santo é o selo, a garantia da nossa salvação. É a marca que os espíritos veem, é a marca que os anjos veem, é a marca que os demônios veem, é uma marca de pertencimento. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, dentro de você, ele nos sela, nos marca. E todo o reino espiritual tem a visibilidade de saber a quem nós pertencemos. Você já foi selado pelo Espírito Santo? Você tem essa marca que garante que você será resgatado quando o noivo, Jesus, vier buscar a sua igreja? Você sente o Espírito Santo te consolando nos momentos tristes? Você sente o Espírito Santo te fortalecendo nos momentos de fraqueza? Você sente o Espírito Santo te direcionando na direção correta? Você sente o Espírito Santo te induzindo e te dando palavras para profetizar para outras pessoas? Você sente o Espírito Santo interceder em teu favor? Tudo isso é o que o Espírito Santo nos dá. E se você não sente o Espírito Santo, se você não é ainda a habitação do Espírito Santo, ore a Deus,
clame ao Senhor para sentir esse fogo, esse vento dentro de você. É algo imprescindível. É algo importante demais para não desejarmos. A palavra é essa, deseje o Espírito Santo. A palavra recomenda a nós, enchei-vos do Espírito. Quanto mais do Espírito estiver em você, mais do governo de Deus, mais do reino de Deus estará sobre a tua vida. Medite nisso. Peça ao Senhor agora em oração, Senhor, me encha do teu Espírito Santo, pois é tudo que precisamos e é promessa de Deus. A palavra de Deus nos diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Peça e Deus te dará. Peça e Deus te encherá. Peça e Deus te revestirá. Mas ore com fé, crendo que o Senhor existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu desejo a você um restante dia abençoado, que o Espírito Santo te visite nesse dia, em nome de Jesus.